Mesmo de volta a Porto Alegre, a comitiva europeia do Internacional deixou alguns negócios encaminhados lá no velho continente. Alguns nomes vão começando a aparecer e a gente tem que falar sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora atualizar as informações do Internacional e falar um pouquinho do nosso clube que está no mercado ainda buscando jogadores principalmente para a primeira função de meio campo e meias para ser ou reserva do Alan Patrick ou até mesmo botar uma pressãozinha no nosso camisa 10, tirar o nosso camisa 10 daquela zona de conforto, porque hoje basicamente é só ele o armador que o Mano Menezes conta, que o Mano Menezes possui. Vamos falar sobre tudo isso, vamos trazer alguns nomes aqui e elucidar algumas questõezinhas de bastidor que consegui apurar com vocês e para vocês, e até mesmo a gente falar sobre muitas coisas ainda do que tá rolando. Até sexta-feira tem como inscrever pro Campeonato Gaúcho, viu? Então a gente vai conseguir conversar sobre tudo isso e atualizar as informações do nosso clube. Fica comigo até o final do vídeo, já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque tem muita coisa bacana pra gente falar aqui do Colorado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo, tá? Vamos tentar fazer uma linha do tempo para a gente pegar e organizar as ideias. O presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado, o Dave Bandeira, e o Felipe Dalegrave, que é o advogado do clube, viajaram à Europa, ok? Até aí, beleza. Fecharam com o Luiz Adriano, fecharam com o Arangues, encaminharam o Ener Valencia agora para o meio do ano, esperavam trazer o Cuejar, esperavam também, não só trazer, né, mas de repente até encaminhar para o meio do ano o Cuejar, só que havia também outros nomes e outras posições que rondaram e sondaram lá no velho continente. E aqui a gente tem que falar, porque é o seguinte, olha só, tem 3 nomes que são mantidos em sigilo pela direção do Inter, pelas pessoas que circulam pelo departamento de futebol e por todo mundo, basicamente, que a gente consegue conversar. E aqui eu falo a gente, eu digo eu e o Lucas Colar, porque a gente está numa busca incessante dos nomes para trazer para vocês aqui. Um deles a gente matou. Agora no início dessa tarde e os outros 2 a gente está chegando perto, tá? Antes de falar esses 3 nomes, eu quero dizer o seguinte. O Inter tem o Nico Hernandes, zagueiro pela esquerda, para pegar e inscrever no Campeonato Gaúcho, agora até sexta-feira. O Inter está quase fechado com o Richard Rios, meia do Guarani, meia colombiano do Guarani. Vai dar $1.100.000 para o Guarani, parcelados. O Guarani está quase aceitando a oferta do Inter. Então são mais 2 reforços, tá? Além desses 2 reforços, tem esses 3 agora que nós vamos conversar. Um deles é o Hernani, está no Regina, da Itália, mas pertence ao Parma. O contrato de empréstimo dele está por encerrar e também o contrato dele com o próprio Parma. Ou seja, está naquele molde lá atrás que uma vez a gente conversou, lembra? O Inter tentou o Borré, por exemplo, com um empréstimo com passe fixado e tal, não conseguiu, partiu para outro tipo de negociação, que são os jogadores que estão em final de contrato, que já podem assinar pré-contrato e tal. Então o Hernani entra nesse, vamos dizer assim, nesse molde de negócio. É um jogador que se destacou no Atlético Paranaense, inclusive é uma referência do próprio William Thomas, que já trabalhou com o jogador. Então, tem, olha, dos 3 esses que eu tô falando, é um primeiro volante. O Inter acha que, na verdade, ele é um primeiro volante, que ele pode atuar de primeiro volante, mas ele é muito mais meia não articulador, né? Um centro médio, segunda função, terceira função, do que propriamente um camisa 5. Mas, como o Mano Menezes bem diz, ele quer um jogador mais polivalente. Por exemplo, o Baralhas. O Baralhas, ele joga de 8 e joga de 5. Pode ter a sua preferência, pode jogar melhor de 5, pode jogar melhor de 8, mas é um jogador que consegue fazer as 2 posições. O Johnny, a mesma coisa. O Matheus Dias, a mesma coisa. O único que nós temos 5-5-5 mesmo é o Gabriel.
E esse vai voltar só no meio do ano. Então teria mais um jogador polivalente nessa questão do Hernani. Ainda os moldes do contrato estou tentando buscar, mas vale lembrar, é um jogador abaixo de 30 anos, tá basicamente no auge da sua forma, vamos dizer, ou da sua idade para ser contratado pelo Internacional, e é um bom nome, tá? É um bom nome, principalmente pelo fato disso que eu falei. Joga em 2 ou mais posições ali do meio-campo. Na questão dos meias, tá? Na questão dos meias, me disseram que são 2 jogadores. 2 jogadores que o Inter está com um radar já. E são 2 sul-americanos que jogam na Europa. E aí aqui eu ainda não descobri os nomes, mas eu estou trazendo para vocês as dicas para a gente daqui a pouco conversar junto, né? Daqui a pouco tu bota no comentário um nome aqui, eu vou atrás de alguma das fontes e daqui a pouco a gente acaba descobrindo junto, tá? Mas assim, no mesmo molde, sul-americano, que está na Europa já há um tempo, que está com fim de contrato já para rolar, que já agora no meio do ano pode, de repente, poderia assinar um pré-contrato com o Inter e vir na janela do meio do ano, no mesmo molde do Ener Valencia. Tá? O Cuéllar, gente, esfriou um pouco. O Cuéllar esfriou um pouco porque o Al Hilal pediu muito alto para tirar ele de lá agora, ainda que ele tem um ano de contrato ainda, né? Esse é o grande problema. Se fosse, por exemplo, no final do ano e aí no meio do ano podendo assinar um pré-contrato, até seria mais diferente, né? Porque daí no meio do ano tu tem 6 meses, paga de repente pelos 6 meses, mas agora não, como é um ano de contrato, ele teve um destaque no Mundial de Clubes, o Al Hilal quer 5 milhões de dólares para liberar ele agora, principalmente também porque tem a questão do transfer ban, né? Então é óbvio que eles jogam lá em cima para justamente nenhum clube conseguir pegar. Né? Ou pelo menos um clube brasileiro. No caso, como o Inter, nesse momento o Inter não consegue pegar. Daqui a pouco um Flamengo até conseguiria, de repente, sei lá, um Palmeiras, né? Mas neste momento o Inter não consegue, o Inter não chega nos 5 milhões de dólares, até porque o Inter nem quer chegar nesses 5 milhões de dólares. O Inter prefere então pegar e vasculhar o mercado em busca de outros atletas para a primeira função, como por exemplo o Hernani, que é o que a gente acabou de falar, do que daqui a pouco apostar no Cuéllar, apostar entre aspas, né? Porque a gente sabe que é um baita jogador, a gente sabe que é um cara que vai fazer diferença no time do Mano Menezes, mas de repente pagar esses 5 milhões aí, de repente o Capa consegue um outro jogador. Mas fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, porque a comitiva europeia do Inter, ela não foi só pelos 4 atletas que nós estamos falando desde sempre. Luiz Adriano, Arangues, Cuéllar e Ener Valencia. Não foi por causa só desses 4. Tem mais o Hernani e tem mais 2 meias que eu ainda vou descobrir e vou trazer para vocês aqui. Por isso que eu digo, cara, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque daí toda hora que chegar conteúdo novo aqui vai estourar no teu celular ou daqui a pouco no teu e-mail, conforme tu organizou ali as configurações de notificação, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer mais uma vez. Muito bacana essa parceria aí. E outra, né? Daqui a pouco tu tá com algum nome aí, de repente lembrou de um nome sul-americano que pode estar acabando o contrato, pode estar, de repente, querendo voltar aqui para a América do Sul. Deixa nos comentários. E aí a gente vai atrás, daqui a pouco estamos juntos fazendo, né, a apuração em parceria aqui no canal, beleza? Um forte abraço para todo mundo. Valeu! Tchau!